A catequese de Jesus do capítulo 428, a parábola da vinha e do vinhateiro. Fala sobre figuras da alma e do livre-arbítrio. Jesus, que está sentado de tal modo que tem à frente a planície de Esdrelon, que já está limpa dos trigais, e cheia agora de vinhedos e pomares, gira seu olhar sobre aquele panorama, como procurando um assunto nas coisas que está vendo. Finalmente achou. E começa com uma pergunta, não restrita a nenhum ponto da paisagem. Como são bonitos os vinhedos desta planície, não é verdade? Muito bonitos. Estão incrivelmente carregados de uvas, que já estão ficando maduras. Estão muito bem cultivadas. É por isso que produzem muito. Mas as mudas devem ter sido bem escolhidas, insinua Jesus e termina o seu pensamento. Estando a planície toda dividida em propriedades cujos donos são ricos fariseus, eles as cultivaram com mudas boas, sem precisarem fazer crescer as despesas se fossem adquirir novas mudas. Oh, não, não adiantaria nada ter adquirido mudas boas, mestre. Se depois delas plantadas não tivesse continuado a tratar delas, e eu entendo o assunto porque os meus bens consistem todos eles em videiras, mas se eu não suar para tratar delas, como agora continuam a suar os meus irmãos, podes crer mesmo que na vindima eu não poderia oferecer-te cachos iguais àqueles do ano passado. Diz um homem robusto de seus 40 anos, que me parece já ter visto, mas de cujo nome eu não me recordo. Mas o outro fala: tens razão, Cleofas. Ele chama Cleofas. O segredo para se ter bons frutos está no cuidado com que tratamos das nossas propriedades, diz um outro discípulo. E ele diz: bons frutos e lucros bons. Porque se a terra produzisse somente o tanto que se gastou com ela, seria também um mau emprego de dinheiro. A terra há de produzir o fruto do capital que ela nos custa, mas acrescido de um ganho que nos possibilite aumentar as nossas riquezas, porque é preciso que nos lembremos de que o pai vai ter que repartir seus bens entre os filhos e dos seus haveres tanto em terras como em dinheiro. Ele tem que fazer tantas partes quantos são seus filhos, para que todos tenham com o que viver. Eu acho que isso de multiplicar os haveres em benefício dos filhos não seja uma coisa reprovável. Insiste em dizer Cleofas. Aí Jesus responde: mesmo não é reprovável, se foi conseguido com um trabalho honesto e uma maneira honesta. Portanto, tu dizes que, além dos valores que produzem os capitais postos a juros, para que se tenha alguma vantagem, ainda é preciso trabalhar muito e acompanhar atentamente o crescimento deles? Então, aqui, essa parábola, ela vai nos ajudar a entender que Deus, ele também vai fazer na divina vontade, que as nossas vinhas, que somos as nossas almas da divina vontade, vão produzir muito bom lucro. E como o Pai, nosso Pai do céu, precisa dividir, tem que ganhar bem o lucro, tem que ganhar bem para poder dividir com os filhos. Então, nós que somos essas vinhas na divina vontade, nós iremos produzir para Deus um lucro imenso, imenso. Ele trabalha muito em nossas almas, para poder a gente ter lucros imensos. E esses lucros vão ser divididos entre todos os filhos de Deus do passado, presente e futuro. Todos os méritos que nós produzirmos em Cristo, que é os méritos de Cristo que nós iremos unir a nossa vontade à vontade de Deus, e aí vão produzir lucro demais, lucro muito maior, porque a gente vai estar unido com o trabalho do Pai, com o trabalho do Filho do Pai. Então a gente vai estar unido com os méritos de Cristo, e nossos méritos vão se unir ao deles. A gente não quer saber de ter para nós, a gente vai dar os nossos méritos para Deus, para Deus. A nossa adoração, a nossa vontade todinha vai ser dada para Deus. E aí vai produzir o fruto, vai produzir o fruto capital, que é para nós, e vai também acrescer de um ganho que nos possibilite aumentar as riquezas de Deus e as riquezas dos nossos irmãos. Então a gente vai produzir o fruto capital, que é para nossas almas, garantir as nossas almas,
né, diante da glória de Jesus, e vai ter frutos capitais e riquezas, lucros, né, de riquezas que vão ser divididas para todas as gerações do mundo inteiro. Vai cair um orvalho benéfico sobre todas as almas do passado, presente e futuro que estão em todo lugar, tanto no céu como no purgatório, até mesmo não sei mais onde, né? Então é isso. E na terra, né, também. E os que ainda nem vão, ainda vão nascer ainda, né? Até o último que vai viver na terra. Então, aí é preciso, porque nos lembremos de que o Pai vai ter que repartir esses bens que nós vamos conquistar, junto com Jesus, entre todos os filhos de todas as gerações e dos seus haveres, tanto em terras como em dinheiro. Ele tem que fazer tantas partes quanto são os seus filhos. Então, todas as pessoas vão receber o bem, né, da santidade na divina vontade, dos atos que nós produzimos, né? E não é reprovável, Jesus disse isso, se foi conseguido com um trabalho honesto e de uma maneira honesta. Então, a santidade na divina vontade vai ser feito de uma maneira honesta, porque não tem jeito de ser feito de uma maneira errada, né? Deus, ele é justo, então ele sabe fazer, esperando a nossa liberdade, o nosso voluntariado. Ele não vai forçar a gente a viver na divina vontade, força. A gente vai fazer isso com amor, através do amor. Então vai ser honesto, de uma maneira honesta, um trabalho honesto de Deus, né? Porque ele vai respeitar a nossa vontade humana, né? A liberdade nossa, o livre-arbítrio. Portanto, tu dizes que além dos valores que produzem os capitais postos a juros, para que se tenha alguma vantagem, ainda é preciso trabalhar muito e acompanhar atentamente o crescimento dos filhos da divina vontade, que é as vinhas, né, da divina vontade. E aí o rapaz fala, isto mesmo, bem antes de produzirem os primeiros cachos, porque tudo requer tempo, tá vendo? Antes de produzir os primeiros frutos, vai ter que trabalhar muito na pessoa que é o filho da divina vontade, que começou hoje, a purificação, né? Vamos ver o que vai fazer, ó. É necessário, né, para essas vinhas darem frutos, as vinhas dos filhos, que são os filhos da divina vontade. Então, para dar fruto, chegar a ponto de se consumir e ter a posse do dom da divina vontade, começar a fazer os atos na divina vontade, plenos, né, da divina vontade, é necessário ter paciência e continuar a trabalhar, até que a vinha comece a encher-se de folhas. Depois disso, quando já estão se formando os frutos e eles são sadios, é preciso olhar bem para se descobrir se não há ramos inúteis, insetos nocivos, se as ervas parasitas não estão empobrecendo o terreno ou sufocando os sarmentos, ao crescerem por debaixo das folhas do mato e das trepadeiras. Limpar ao redor dos pés e fazer com a terra solta anéis ao redor deles, para que as orvalhadas neles sejam recolhidas. Então, tá vendo? Essas orvalhadas são a palavra divina do livro do céu, né? Que seja recolhido, que a pessoa, né, fique na comunidade, né, fazendo as partilhas e nós ouvindo as partilhas deles, ajudando, né, a pessoa a perceber aquilo que ela ainda tem de paixões, ainda, né, ajudando essas pessoas a se desfazer das paixões, né, que elas têm, os parasitas que estão sufocando a santidade na divina vontade, né, aquela pessoa não está conseguindo, e limpar tudo, né, o que tem que limpar. Aí, e as águas vão se ajuntar ali, né, do conteúdo ali da divina vontade, mais do que em outros. É um trabalho duro, mas é necessário, ainda que penoso, para que a uva tão doce, tão bonita, que cada cacho fica até parecendo ser uma penca de pedras preciosas, se vá formando forte, ao chupar aquele adubo preto e fedorento. Então, e nós temos um adubo preto e fedorento, que né, a necessidade ainda de perceber que nós temos misérias e fraquezas da nossa pequenez, que são parte desse adubo. Então, esse adubo não é, né, agressivo para a gente, ele pode ser positivo, né, porque daí a gente vai saber o nada que nós somos. E aí isso vai ser muito importante para manter a nossa humildade, né? Parece impossível, mas assim é. Depois é preciso desfolhar, para fazer que os raios do sol cheguem até os cachos, que é os raios do sol, as verdades, as luzes do livro do céu. Cheguem até os cachos e, ao terminar a vindima, arrumar as plantas, amarrando-as, podando-as, cobrindo-lhes as raízes com palhas e excrementos para defendê-las das geadas durante o inverno. Então, durante o inverno, a gente vai passar agora na grande tribulação, que a gente já está, né, muitos ataques, né, muitas situações de frieza,
né? E que são quando a gente vai evangelizar e as pessoas não querem ouvir sobre o livro do céu. Então, esses momentos a gente sofre um pouco, né? Mas a gente não pode se abalar por causa disso, né? Então, para defender das geadas do inverno, também não ter né, para a gente se desapegar das inclinações humanas que nós temos, né, as inclinações humanas. E também ir ver se os ventos ou algum malandro não andou por lá arrancando os especs, ou se o tempo não desatou os vimes que foram colocados para conservar os ramos unidos aos especs. Sempre há o que fazer, né, nessa alma que está sendo formada para a divina vontade, enquanto a videira não tiver morrido inteiramente. Mas há ainda um trabalho a fazer, que é o de tirá-la do solo e arrancar dela todas as raízes, a fim de deixá-la pronta para receber uma nova muda. E sabes como é necessário que se tenha uma mão leve e paciente e ter uns olhos perspicazes para separar os dos sarmentos das plantas mortas que estão misturados com os das plantas ainda vivas. Se fosse fazer estas coisas de um modo descuidado e com a mão pesada, com certeza iria causar prejuízos à vinha, né? Ao vinhateiro. É preciso que se seja do ramo, tá vendo? Que a pessoa seja do ramo da divina vontade, para se saber como se faz. As videiras, eles são como filhos. E antes que um filho se faça homem, quanto temos que suar, a fim de conservá-los são de corpo e espírito. Mas eu fico falando e não te deixo falar, mestre. Tu nos prometeste a parábola. E aí Jesus vai falar: na verdade, tu já a inventaste. Bastaria aplicar a ela tua conclusão e dizer que as almas são como essas videiras. Mas, mestre, fala tu agora. Daí ele vai falar. Vamos lá, vamos ouvir Jesus, que ele vai falar. Vai aplicar essa parábola, esse cuidado todo das videiras, a uma parábola que ele vai explicar. Quando nós tínhamos uma só carne animal no seio de nossa mãe, Deus no céu criou a alma para fazer a sua semelhança ao futuro homem e a colocou na carne, e no seio já ia se formando. E o homem, ao chegar o seu tempo de nascer, nasceu com sua alma, a qual, até chegar ao uso da razão, foi como uma terra deixada sem ser cultivada pelo dono. E tendo chegado à idade da razão, o homem começou a raciocinar e distinguir o bem do mal. E foi então que ele descobriu que tinha uma vinha, a alma, a ser por ele cultivada a seu gosto. E se lembrou de pôr um vinhateiro à frente dessa vinha, o seu livre arbítrio. De fato, a liberdade de guiar-se dada por Deus ao homem, seu filho, é como um criado muito útil dado por Deus ao homem, seu filho, para ajudá-lo a tornar fértil a vinha, isto é, a sua alma, que vai ter que dar frutos, né? Frutos na divina vontade, né? Lucros. Se o homem não tivesse que afadigar-se para fazer-se rico, a fim de fazer para si mesmo um futuro eterno de uma prosperidade sobrenatural, né? Então, se o homem não tivesse que trabalhar para poder, né, estudar e ter a sua alma bem formada na divina vontade, para ter uma prosperidade sobrenatural, se tudo ele tivesse que receber direto de Deus, que merecimento ele teria em criar-se de novo uma vida de santidade depois de Lúcifer ter corrompido a santidade inicial da humanidade, que já havia sido gratuitamente dada por Deus aos primeiros homens? Já é muito que as criaturas decaídas, por terem herdado a culpa, Deus conceda ainda que possa merecer o prêmio de se fazerem santas, nascendo de novo por sua própria vontade, para aquela natureza do começo de criaturas perfeitas. Então já é muito para Deus, né, ter permitido a gente que somos seres decaídos do pecado original, ter nos dado a forma da gente voltar à santidade inicial. Então, ter dado o livro do céu. Então, já é muito para Deus ter dado o livro do céu para a gente. Já é uma graça muito grande. Agora, a gente tem que ler, fazer a nossa parte, que é ler, estudar, né, se esforçar, entender, colocar em prática. Então, Jesus está falando isso, né? Pela nossa própria vontade. Então, não é que achar que Deus vai colocar o livro do céu instantaneamente na sua cabeça, sem você ler, que não vai acontecer, né? Deus concede ainda que possa merecer o prêmio de se fazerem santas nascendo de novo por sua própria vontade e esforço, para aquela natureza do começo de criaturas perfeitas que o Criador havia dado a Adão e Eva e aos seus filhos, se os progenitores deles se tivessem conservado imunes da culpa original. O homem decaído deve tornar-se homem eleito por sua livre vontade.
Agora vai ter que estudar o livro do céu para poder, por sua livre vontade, para poder voltar à santidade original, voltar à ordem primordial para o qual nós fomos criados por Deus. Pois bem, que é que isso sucede às almas? Sucede o seguinte: o homem confia sua alma à sua própria vontade, ao seu livre-arbítrio, o qual se põe a trabalhar a vinha, que ficou até agora como um terreno sem plantas que durem para sempre. Só umas ervas mirradas e umas florezinhas caducas nos primeiros anos de vida que se viam aqui e ali sobre ela. Eram flores da instintiva bondade de um menino que ainda é bom, porque é um anjo, e não conhece o bem e o mal. Vós direis, por quanto tempo durará isso? Geralmente se fala assim, até os 6 anos, mas na verdade há um uso precoce da razão, pelo qual já vemos meninos responsáveis por suas ações já antes dos 6 anos. Vamos, meninos responsáveis até os 3 anos ou os 4 anos, responsáveis porque sabem o que é bem e o que é o mal, e querem livremente isto ou aquilo. Desde o momento em que uma criatura sabe distinguir a má ação da boa ação, ela já é responsável por seus atos e pode pecar. Antes, não. Por isso, o excepcional, mesmo com 100 anos, é um irresponsável, né? A pessoa que tem problema mental. Mas, por sua vez, já tem a responsabilidade deles, os seus tutores, que devem amorosamente velar sobre esses e sobre o próximo que, pelo excepcional ou pelo louco, pode ser atacado, a fim de que o excepcional não faça mal a si mesmo e nem aos outros. Mas Deus não atribui ao excepcional nem ao louco nenhuma culpa, porque por sua desgraça ele já é privado de razão. Mas nós estamos falando agora de seres inteligentes e sãos, né, saudáveis de mente e corpo. Portanto, o homem que é são, saudável, inteligente, confia sua vinha e inculta a um trabalhador que é o livre-arbítrio, a sua vontade. E ela começa a cultivar a alma. A alma é a vinha, e porém tem uma voz, e a faz ouvir ao arbítrio, uma voz sobrenatural, alimentada por vozes sobrenaturais, que Deus não nega nunca às almas, que é o anjo da guarda, e de espíritos mandados por Deus, e o do Espírito Santo a sabedoria, e recordações sobrenaturais de que todas as almas se lembram, ainda que delas o homem não tenha uma percepção exata. E fala ao arbítrio com uma voz suave, até suplicante, para pedir que o adorne com plantas boas, que seja ativo e sábio para não fazer dela uma mata selvagem, maligna e venenosa, né? A sua vinha, a alma, para que não seja uma mata selvagem, maligna e venenosa, escolhendo bem, sabendo escolher as mudas boas da vinha. Onde ficam aninhadas as serpentes são as plantas ruins, né? Ficam aninhadas as serpentes e escorpiões, onde se intoca a raposa e a fuinha e outros quadrúpedes malvados. Então, dentro dessa alma, né, precisa ter plantas boas, virtudes boas, coisas boas, ensinamentos bons, e não coisas maléficas, obscuras, né, como espiritismo, coisas que não prestam, porque essas coisas aí podem trazer escorpiões, serpentes e tantas outras coisas. O livre-arbítrio nem sempre é um bom cultivador, nem sempre ele guarda a vinha nem a defende com uma sebe intransponível, isto é, com uma vontade boa e firme. Atenta para defender a alma dos ladrões, dos parasitas e todas as coisas perniciosas dos ventos violentos que poderia fazer cair as pequeninas flores das boas resoluções, né? Que as flores são os frutos já, né? Já são antes do fruto, né? Então os ventos, de repente, conteúdos ruins que você deixa se deixar ouvir, né? Conteúdos que não vão te ajudar, vão tirar a sua fé, né? E aí esses ventos podem fazer tirar as flores, cair as flores, e aí não tem os frutos, né? Não vai dar os lucros. Mal estas começaram a formar-se no desejo. Oh, que sebe alta e forte se faz necessário que se levanta ao redor do coração para salvá-lo do mal. Como é necessário vigiá-lo, o coração, para que não seja forçado, para que não se abra nele nem grandes aberturas pelas quais entram as dissipações, nem aberturas pequenas mas traiçoeiras em sua base, nas quais se intocam as víboras e os 7 vícios capitais. Pois é preciso taxar, queimar as ervas más, podar, fazer dix, adubar com a mortificação, cuidar com o amor a Deus e ao próximo a sua própria alma, e vigiar com olhos abertos e cheios de luz e com a mente desperta, para que os mergulhões que podiam parecer bons não se revelem maus depois. E se isto acontecer, será preciso arrancá-los sem dó. É melhor uma planta só, mais perfeita, do que muitas que causam prejuízos e são inúteis. Tá vendo? Então, tomar muito cuidado, né, com tudo que você recebe de material. Se você misturar muito material com o material do livro do céu, vai dar um rolo. E tem muita gente que gosta de ler outros livros
né, de autoajuda, outros livros de outras coisas, misturado com o livro do céu, e não pode. Nesse momento que você está sendo formado na divina vontade, você vai ter que viver só no livro do céu, né? Vai ter que renunciar aos outros livros que não vão ajudar, né? E ter um discernimento. Quando você lê outro livro por algum motivo, tem que ter discernimento, né? Se for necessário ler, tem que ter discernimento para não misturar, para conseguir não misturar as coisas, né? Nós temos nossos corações, temos por isso vinhas que são sempre trabalhadas, plantadas com novas plantas por um cultivador desordenado que amontou as plantas novas. Esse trabalho, essa ideia, essa vontade, ainda que não sejam maus, contudo depois se tornam maus, pois caindo as plantas no solo, se mestiçam e morrem. Quantas virtudes acabam, perecem, porque estão misturados com sensualidade para não serem cultivadas, por não serem cultivadas, porque afinal o livre-arbítrio não é ajudado pelo amor. Quantos ladrões começam a roubar, a pôr a mão nas coisas e a arrebatar, porque sua consciência está dormindo em vez de ficar vigilante, ou porque a vontade se enfraquece e se corrompe, ou porque o arbítrio se deixa seduzir e se faz escravo, ele que era livre agora é escravo do mal. Mas pensai bem, Deus o deixa livre, e o arbítrio se faz escravo das paixões, do pecado, das concupiscências do mal, afinal a soberba, a ira, a avareza, a luxúria, que se misturaram antes, depois triunfam sobre as plantas boas, é um desastre. Grande é a aridez que resseca as plantas, porque não há mais a oração, que é a união com Deus, e por isso uma orvalhada de sucos benéficos deixa de descer sobre a alma. Muito gelo vem entorpecer as raízes pela falta de amor a Deus e ao próximo, que é justamente deixar de partilhar, deixar de meditar e a falta de oração, né? O terreno está muito magro, porque rejeita a adubação, que é a mortificação e a humildade, que emaranhamento intrincado de ramos bons com ramos não bons, porque não se tem coragem de passar pela dor ou de se ter que cortar o que é nocivo. Este é um estado de uma alma que tem, para com seu guarda e cultivador, um arbítrio desordenado e voltado para o mal. Bem diferente é a alma que tem o livre-arbítrio vivendo na ordem e na obediência à lei de Deus e ao homem, dada ao homem, para que ele saiba o que é, como é que se conserva na ordem, né? Então tem que ter a ordem da santidade humana certinho. Se ele é heroicamente fiel ao bem, porque o bem eleva o homem e o torna semelhante a Deus, enquanto que o mal o enfeia e o faz semelhante ao demônio. O homem fiel é uma vinha irrigada por águas puras, abundantes e úteis, de uma fé que há de estar sob a sombra da esperança, iluminada pelo sol da caridade, corrigida pela vontade, adubada pela mortificação, atacada pela obediência à regra, né, de Deus e não a regra dos homens, podada pela fortaleza, conduzida pela justiça divina, vigiada pela prudência e pela consciência reta, né, nas verdades do livro do céu. E então a graça cresce. Ajudada por tudo isso, cresce a santidade, tanto humana e depois a divina. E a vinha se torna um jardim maravilhoso, ao qual desce Deus, para saborear as suas delícias. Aí Deus vai vir saborear os frutos, né, que você vai dar de atos na divina vontade, né? Até que, tendo se conservado essa vinha sempre como um jardim perfeito e tendo chegado à morte pelos seus anjos, Deus faz transportar esse trabalho de um livre-arbítrio decidido e bom para o grande e eterno jardim dos céus. Certamente vós quereis ter essa sorte, e então velai para que o demônio, o mundo e a carne não seduzam o vosso livre-arbítrio, a vossa vontade, nem devastem a vossa alma com esses frutos, né, com essas plantas ruins que vão, né, que são escolhas más. Velai até o fim, e as tempestades poderão molhar-vos, mas não vos farão mal, e vós, carregados de frutos, ireis para o vosso Senhor receber o prêmio eterno. Terminei. Agora meditai e ficai descansando para, né, entender, né, o livro do céu. Amém?